Deus tem uma palavra amiga para cada um de nós nessa manhã. Dios tiene una palabra amiga para cada uno de nosotros. Gostaria de convidar todos para ler a palavra de Deus. A mí me gustaría de invitar a vosotros para leer la palabra de Dios Atos capítulo de número 13. en Hechos capítulo de número 13. Hechos 13. Aleluia. Aleluya. Estou muito feliz Estoy muy contento por conhecer essa amada igreja, en conocer esta iglesia rever amigos y rever a algunos amigos e conhecer alguns que não conhecia. y conocer a otros que aún no conocía. Louvo a Deus pela vida do pastor Pablo Liu, Yo alabo a Dios por la vida del pastor Pablo Liu, esse grande guerreiro es gran guerrero que está batalhando pelas almas da está China. ahí peleando por las almas en China. Aleluia. Quem achou Atos 13, diga amém. ¿Quién encontró Hechos 13? Diga amén. Atos 13, pode Hechos ler. 13, De 1 a 3. versículos de 1 a 3. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y Saulo para la obra que los he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Meus amados irmãos, Mis amados hermanos, nesta manhã maravilhosa, en esta mañana maravillosa, o Senhor me chama el Señor me llama e me leva a sua y palavra, me lleva hacia tu palabra, mostrando enseñándome uma grande revelação una gran revelación sobre a igreja al respecto de la iglesia primitiva. Eu olho para a Bíblia Sagrada Yo miro a la Biblia Sagrada e sinto muita cobrança y siento mucha que cobranza ahí da parte do Espírito Santo. de la parte del Espíritu Santo. Atos dos Apóstolos Hechos de los Apóstoles era uma igreja viva, era una iglesia muy viva, mostrando a igreja primitiva, enseñándoles a la iglesia primitiva que era uma igreja poderosa, que era una iglesia poderosa, uma igreja una missionária. iglesia misionera. E tem hora que eu sou confrontado Y a veces soy yo confrontado por esses 3 versículos que nós lemos. por esos 3 versículos que leemos. Aquela igreja Aquella iglesia tinha homens nobres, tenía hombres nobles, poderosos, como doutor, como doutores, mestres, maestros, pessoas bem intencionadas na obra missionária. personas bien intencionadas en la obra misionera. E quando eu olho para o versículo 1 do 13 de Atos, Y cuando me miro al versículo 1 de Hechos 13, eu posso comparar com o plenário nessa manhã. yo puedo comparar con vosotros aquí en esta mañana. Deus está presente. Dios está presente aquí. Talvez algumas palavras que eu vou mencionar Quizá algunas palabras que voy a decir vai confrontar alguém, va a confrontar vosotros, mas estamos aqui para isso pero mesmo. estamos aquí para eso mismo. Eu não vim aqui fazer turismo. Yo no vino aquí a hacer turismo. Eu vim aprender do Espírito Yo Santo. vino a aprender de lo Espíritu. E como estou aprendendo, Y como estoy aprendiendo desde o primeiro dia desde el primer día que nós ouvimos a primeira plenária, que nosotros oímos la primera plenaria, uma poderosa mensagem da un parte de Deus. poderoso mensaje de la parte de Dios. Olhando para a Bíblia Sagrada, Mirando hasta la Biblia Sagrada, eu vejo coisas maravilhosas. yo veo cosas maravillosas. Porque a igreja primitiva crescia, Porque la iglesia primitiva crecía, multiplicava de membros, muchos miembros, porque a igreja era dirigida pelo Espírito Santo. porque la iglesia era dirigida por el Espíritu Santo. O homem não mandava, El hombre no se lo mandaba, mas sim o Espírito de Deus sino que el Espíritu de Dios determinava determinaba o que era para lo fazer. que se debía hacer. E os apóstolos Y los apóstoles levavam a igreja llevaban la iglesia a servir a a Deus servir a Dios com simplicidade,
con sencillez, com singeleza de con coração. singeleza de corazón, E o povo tinha muita y fé. el pueblo tenía mucha fe. Por esta razão, Por esta razón, havia muitos milagres, había muchos milagros, muita salvação de mucha almas, salvación de almas, libertação, libertación, porque o Espírito Santo porque el Espíritu Santo trabalhava no meio do povo. trabajaba en el medio de ellos. O versículo 2 El versículo 2 diz: E servindo eles ao Senhor, dice, ministrando estos al Señor, servir, servir, ministrar, aleluia. aleluya. Por isso que havia Por eso que había muita fé, mucha fe, muito temor, mucho temor, muita graça mucha gracia no meio do povo. en el medio de ellos. A igreja primitiva La iglesia primitiva tinha um caminho a seguir. tenía un camino a seguir. Eu explico nesta manhã. Yo voy a explicarle en esta mañana. Primeiro, Primero, a igreja jejuava. la iglesia ayunaba. Hoje, muito poucas igrejas que jejuam. Hoy día, mucho poca iglesia están ayunando. Muito poucos profetas, apóstolos, discípulos, pastores que jejuam. Mucho pocos profetas, apóstoles, discípulos y pastores están ayunando. A força da igreja La fuerza de la iglesia está no jejum. está en ayuno. Jejum é uma força secreta Ayuno es una fuente secreta que faz o Espírito operar que hace los espíritus operar no meio do en el povo. medio del pueblo. A igreja La jejuava. iglesia ayunaba. E é por isso Y es por eso que o Espírito Santo que el falava. Espíritu Santo hablaba. E falou à igreja naquele Y dia: habló a la iglesia aquel día. Separai-me. Aparta de mí. Agora, separai-me. Apartadme. Hoje vemos muitas convenções Hoy tenemos muchas que convenciones separam o obreiro que se apartan de sem a obreros ordem do Espírito Santo. sin la orden del Espíritu Santo. Porque se a pessoa canta bem, louva a Deus bem, Porque si la persona se canta bien, se alaba toca bien, instrumento o bem, toca algún instrumento bien, ou fala bonito, o habla bonito, hermoso, já é separado para ser pregador. ya sirve para ser un predicador. Será que era a vontade do Espírito Santo? Yo pienso, ¿era esa la voluntad del Espíritu Santo? É por isso que tem muitos problemas na igreja Es hoje. por eso que hay muchos problemas en la iglesia hoy. Muito ministério em discórdia, Muchos ministerios en discordia, briga, en richas, contendas en contiendas e muitas separações. y muchas separaciones. Grupinhos aqui, ali e acolá Grupos ahí, allá, se levantam, se levantan, saem da igreja, salen de la iglesia, formam um grupinho, forman un grupo botam a placa na igreja y ponen ahí una placa en la iglesia e começam y um novo trabalho. empiezan un nuevo ministerio, una nueva iglesia. Será que isso está na vontade de Deus? Yo pienso, ¿esa es la voluntad de Dios? Será que o erro não está atrás em escolha e separação de obreiros? Tal vez el error está ahí atrás de mí en las separaciones de los obreros. Mas a igreja primitiva, La iglesia primitiva, o Espírito Santo el Espíritu Santo falou: separar-me habló, apartadme. agora, Ahora, Barnabé, Barnabé, Saulo, para a obra que eu tenho para chamado. la obra que los he llamado. E depois de muito jejum Y después de mucho ayuno e oração, y oraciones, impondo-lhe as mãos, imponiendo las manos, encaminhar os moços para a obra los missionária. despidieron a la obra misionera. Nesta manhã, En esta mañana, eu quero falar yo quiero decirles sobre 3 clamores sobre missionários. 3 clamores misioneros. Isso me chocou muito, me impactou a minha vida. Eso me impactó, me chocó mucho. Porque eu olhei para a igreja missionária Porque miré a la iglesia misionera lá de Atos dos Apóstolos. de Hechos de los Apóstoles Eu entendi y entendí que a igreja tinha um sentido coletivo de obra que la missões. iglesia tenía un sentido de colectivo de misiones. Cada membro individualmente fazia a sua parte. Cada miembro individualmente hacía su parte. A igreja de Antioquia La iglesia de Antioquía era formada de judeus cristãos era formada de judíos cristianos que orava muito, que oraban mucho, que consagrava que se muito consagraban mucho e lia muito a y palavra. leían mucho la palabra de Dios. Deus estava presente Dios se hacía presente ahí. naquele ambiente En da aquel igreja ambiente primitiva. de la iglesia primitiva Havia um grande clamor gentílico. había un gran clamor gentílico. E quando Paulo e Barnabé Y cuando Pablo y Barnabé recebeu uma grande revelação do Pai recibieron una gran revelación del Padre através do Espírito Santo,
a través de los Espíritus Santos, eles foram para o campo missionário. fueron al campo misionero, Foi para lugares pagãos, fueron a lugares paganos, lugares que não conheciam Deus. lugares que aún no conocían a Dios. E o clamor Y el missionário clamor misionero continua até hoje, sigue hasta hoy, forte, fuerte, convincente, convincente, desesperador desesperador e urgente, y urgente, como foi na igreja de Antioquia. como fue en la iglesia de Antioquía. Dos 3 clamores De missionários, los 3 clamores misioneros, eu quero falar o primeiro clamor. yo quiero hablar de lo primer clamor. É o clamor do céu. Es el clamor del cielo. Ainda hoje, Aún hoy existe um clamor no céu, hay un clamor en el cielo, como houve há muito tempos como atrás. hubo hace mucho tiempo. Isaías capítulo 6, Isaías el capítulo 6, versículo 8, versículo 8, diz que a Santíssima Trindade dice que la Santísima Trinidad pararam para uma reunião paraban para una reunión e disseram: y dijeron, quem enviarei? ¿a quién me voy a enviar? Israel estava em pânico, Israel estaba allí en pánico, estava em desespero, estaba en desespero, em crise política, en una crisis política, estava de luto. estaba de luto. A palavra diz La palabra dice, que no ano que morreu o rei en Uzias, el año que murió el rey Usías, Isaías teve uma grande revelação. Isaías tuvo una gran revelación. Ele viu o Senhor Él vio al Señor assentado num alto e sublime sentado en trono, un alto y sublime trueno, e o seu séquito enchia toda a igreja. su mando llenía toda la iglesia. Ele viu o anjo voando, Él vio el ángel volando, Com 6 volando, asas. con seis alas, 2 cobriam o rosto, con 2 cubríanse la cara, 2 voavam. con 2 volaban. Amados irmãos, Amados eu hermanos, vejo nesta manhã yo veo esta mañana o Espírito Santo falando em nosso el meio, Espíritu Santo hablando en medio de nosotros. e ouço a voz de Deus Yo oigo la voz de Dios dizer para o auditório, diciendo a nosotros, a vosotros, para esse grupo seleto: para ese selecto grupo que está a aquí, quem enviarei? ¿a quién me voy a enviar? A obra de missões está em crise. La obra de misionera está en crisis. Eu olho para Yo miro para, para o mundo, yo miro al mundo, para esse povo que está me ouvindo. para ese pueblo que está ahí en mi oír, Eu pergunto: y me pregunto, como você está fazendo missões? ¿cómo estás tú haciendo misiones? Está atuando como Deus quer? ¿Está actuando como Dios quiera? Está indo onde Deus manda? ¿Estás yendo a donde Dios le manda ir? Está cumprindo as determinações do céu? ¿Cumpliendo las determinaciones del cielo? A igreja precisa orar. La iglesia necesita orar. A igreja precisa jejuar La iglesia necesita ayunar e receber a revelação de y Deus. recibir la revelación de Dios. Quem enviarei? ¿A quién me voy a enviar? Agora, no meio do povo, En el medio del pueblo, alguém pergunta: alguien me pregunta, será que eu? quizás yo, Há uma indagação: hay una pregunta, una indagación. quem irá por nós? ¿Quién se va a ir por nosotros? Será que alguém está decidido nesta manhã Tal vez alguien aquí está decidido a se entregar a Deus totalmente, a entregarse a Dios totalmente, ao Espírito Santo, a lo Espíritu Santo, aquele que clamou por Israel a aquel que clamó por Israel, enquanto o palácio estava em luto, mientras el país estaba en luto, como revelou para Isaías. como se reveló a Isaías. Isaías teve uma tríplice revelação. Isaías tuvo una gran revelación. Primeiro, ele viu o seu estado pecaminoso. Primero él miró a su estado pecaminoso. Eu estou em pecado. Yo estoy en pecado. Eu não posso ir. Yo no puedo ir. Por quê?
Porque eu tenho lábios impuros. yo tengo mis labios impuros. Segunda revelação, Según revelación, ele viu él vio o Senhor. el Señor. Enquanto nós não temos revelação de ver o Senhor, Mientras no tenemos la revelación de ver al Señor, nós não tomamos decisões alguma. nosotros no podemos tomar ninguna decisión. Não tomamos atitude alguma. No tomamos ninguna actitud. Porque o coração está fechado para o Porque chamado missionário. nuestro corazón está cerrado para los llamados misioneros. Na segunda revelação, La segunda revelación, ele viu o povo em pecado. él vio el pueblo en Eu pecado. habito num povo de impuros Yo lábios. vivo en el medio de un pueblo de labios impuros. Terceira revelação, Tercera revelación, ele pôde dizer: él pudo decir, Senhor, Señor, eis-me aqui, heme aquí, envia-me a mim. envíame a mí. Ele deixou o palácio Él dejó el palacio para cumprir a vontade para de cumplir Deus. la voluntad de Dios. Eu vejo algo muito importante essa manhã. Yo veo algo muy importante esta mañana. Tem pessoas bem acomodadas Hay personas ahí muy bien acomodadas que trabalham em serviço secular, que trabajan en trabajos seculares, tem uma boa remuneração, que ganan bien, trabalha no município trabajan en un municipio, Para o en estado. una comuna, o para el estado, ou para a nação o para la nación, e não quer deixar o y trabalho no quieren dejar el trabajo porque ganha bem, porque se ganan bien, tem medo de perder o emprego, tienen miedo de perder el de empleo, passar fome, de pasar hambre. mas quer dizer o seguinte: Pero quiero decirte el siguiente: quem te chama te capacita quien está te llamando te e capacita não deixa você passar y fome. no le deja pasar hambre. O que ele precisa? Lo que tú necesitas, Aleluia, aplaude o Senhor, Aplauda porque o Ele é Senhor. maravilhoso. O que ele precisa lo que él necesita é de homem e mulher es de hombres y mujeres corajosos corajosos que se entreguem que se entreguen totalmente a Ele totalmente a ellos. e deixe o Espírito Santo Dejen el Espíritu Santo tomar conta da sua vida. tomar cuenta de su vida. E eu pergunto para você: Yo pregúntole, será que esse clamor do céu ¿que este clamor del cielo não te preocupa? no preocupa a ti? O que está impedindo você Lo que está impedindo a vosotros a você fazer a vontade do Senhor? de hacer la voluntad de Dios. Será que é o dinheiro? Tal vez sea el dinero, Será que é o emprego? quizá el empleo, Será que é a família? quizá la familia, Será que é a parentela? quizá la parentela, los parentes, A terra natal? su tierra de Navidad. Nada pode impedir Nada puede nos impedir, você fazer a obra o do nada Senhor. puede impedirte de hacer la obra del Missões é Señor. urgente Misiones es urgente e temos que y preocupar tenemos que preocuparnos com o primeiro clamor dos con el céus. primero clamor del cielo. A quem vou enviar nesta manhã? ¿A quién enviaré esta mañana? Aleluia! Aleluya. Louvado seja Deus. Alabado sea su nombre. O segundo clamor El segundo clamor é o clamor do inferno. es el clamor del infierno. Será que o inferno clama? ¿El infierno puede clamar? Lucas 16, do 22 a 31. Lucas 16, 22 hacia 31 Conta-se que uma história nos cuenta de una historia de dois personagens, de dos personas, Lázaro Lázaro e o homem rico. y el hombre que era rico. Tinha nome Un tenía nombre e o outro era chamado de homem rico. y el otro era llamado el hombre rico. Lázaro Lázaro sobreviveu como mendigo, sobrevivió como un mendigo, doente dolente ahí, enfermo, pobre e abandonado. y abandonado. Só sofreu, Sufrió mucho, padeceu coisas horríveis. sufrió cosas horribles. Mas dia, Pero un día Lázaro faleceu Lázaro murió e foi levado pelos anjos para o seio de y Abraão. fue llevado por ángeles hacia el pecho de Abraham. O homem rico também El faleceu, hombre rico también murió. morreu. E a palavra diz que foi sepultado Y ahí dice la palabra que fue sepultado e foi para o y inferno. fue hacia el infierno. E o rico Y el rico viveu uma vida regaladamente. vivió una vida regalada, muy buena aquí. Tinha tudo que Tenía todo que queria. que quería. Passeava, Paseaba, fazia turismo em cidades bonitas, hacía turismo en las ciudades bonitas, tinha carros novos, tenía autos buenos, nuevos, apartamento, apartamentos, dinheiro, investimento na bolsa de valores, dinero invertido en la bolsa de valores, na caderneta de poupança. en la poupanza y
levavam uma vida realmente muito boa. llevaban una vida muy buena. Mas como o pobre morre, Pero cuando el pobre morre, o rico também morreu. el rico también murió. Mas só que Lázaro foi para o seio de Abraão. Pero Lázaro se fue al cielo, en el cielo de Abraham, E o rico foi para o inferno. y el rico se fue al infierno. Ele estava em tormento. Él estaba en tormenta, Ele estava sendo queimado pelas chamas do inferno. siendo quemado por las llamas del infierno. Foi a hora que o rico Fue cuando el rico fez clamor, hizo un clamor dizendo: Pai Abraão, hacia el padre Abraham. eu tenho 5 irmãos na Y terra le dije, tengo 5 hermanos en la tierra que estão na mesma situação do que eu. que están en la misma situación que mí. que Não yo. obedeceu a Bíblia. No obedeció la palabra, la Não Biblia. ouviu a palavra de Deus. Oyó la palabra de Dios. E está no mesmo caminho do Y está en el inferno. mismo camino del infierno. Eu peço que mande alguém Yo pido lo que mande a alguien pregar para eles, predicar a ellos, testemunhar a eles, testimoniar a ellos, falar da salvação a eles. hablar de la salvación a ellos. E o pai Abraão disse para aquele rico: Y el padre Abraham le dijo, lá na terra tem Moisés e os profetas. allá en la tierra tienen a Moisés y los profetas, Ouça-os. óyalos. Mas ele disse, Y él le dijo, e continuou na insistência: Pai Abraão, y continuó en su insistencia, padre Abraham, olha, mira, mande alguém, por favor, mándele a alguien ahí, porque eu por tenho favor. muitos membros da família, Porque tienen muchos miembros de mi familia, muitos amigos, muchos amigos, muitas pessoas que eu amo, muchas personas que amo. e eu não quero que eles venham aqui. Yo no los quiero que vengan aquí. Mande morto ir pregar a palavra Mande a a eles, alguien de dentro de los muertos a predicar a ellos. ou ressuscite alguém, O resucite a alguien. ou mande anjo. O mande un ángel. Aí Deus, o pai Abraão falou com aquele homem: Ahí el padre Abraham le dijo, lá na terra tem os pregadores, allá en la tierra tienen predicadores, tem os apóstolos, tienen los apóstoles, tem os profetas, tienen los profetas, os pastores. los pastores. Se eles querem vir para o céu Si ellos quieren venir aquí e escapar dessa chama ardente, y escaparse de las llamas, onde o ardientes, bicho não morre e o fogo não apaga, aún lo verme no se muere y la llama no se apaga, aceite a Jesus como Salvador. acepte a Jesús como su Salvador. E dentro dessa palavra, Y adentro de esta palabra, lá no inferno tinha muitos desviados, allá en el infierno había muchas personas desviadas, muitos bandidos, muchos bandidos, traficantes, traficantes, viciados em drogas, viciados en drogas, pessoas que tinham morrido personas que tenían morrido porque não obedeceu a palavra porque no obedecieron y la fue para aquel palabra lugar. y se fueron ahí. Agora alguém está clamando: Ahora alguien está aclamando. eu não quero que eles venham aqui. Yo no quiero que se vengan aquí. E muitas pessoas ainda estão em caminho de Passo Largo para esse lugar. Y muchas personas están yendo a pasos largos hasta ese lugar. E eu paro e penso pouco sobre a vida missionária. Y yo puedo pensar un poquito sobre la vida misionera. Será que nós não somos culpados ¿No somos nosotros culpados de muitas pessoas ir para o de inferno? muchas personas indo hacia el infierno? Quantas pessoas já morreram ¿Cuántas personas ya murieron que você conhece? que usted conoce? Partiu para lá parentes, Que partió allá parientes tuyos, amigos, amigos tuyos, professor de escola, maestros de la escuela, médicos, médicos, advogados, abogados, que era pessoa da sua amizade, que eran personas que tenían amistad con usted, que vocês conviveram muito tempo com que ele. vivieron mucho tiempo con ellos, Eles partiram se partieron sem ouvir a palavra de sin salvação. oír una palabra de O salvación. Senhor vai requerer de você, Lo Señor se va a requerir de usted, porque essas pessoas deveriam saber que Jesus é Salvador. porque estas personas deberían saber, conocer que Jesucristo es el Salvador. Por esta razão Por esta razón, que houve que oye o segundo clamor no el inferno, segundo clamor en el infierno, mostrando duas personagens, mostrando dos personajes, que foi para o céu e outro para o que inferno. uno fue al cielo y otro hacia el E infierno. quem está no inferno clama. Y quien está ahí en el infierno clama. Quem está no inferno está em desespero, Quien está en el infierno está en porque desespero, não queria ir para lá. porque no querían irse ahí. Foi para lá porque não conheceu a Jesus, Fueron ahí porque no conocieron a Jesucristo. porque você não testemunhou para Porque eles. vosotros no le dio testimonio. E como está você enquanto está ouvindo essa ministração? ¿Cómo estás tú oyendo a esta administración?
Pensem, Piense. o negócio é sério. Eso Hoje es serio. Hoy nós estamos vivendo momentos nosotros estamos viviendo momentos que causam crise em cada um de nós, espiritualmente que falando. nos causa una crisis espiritualmente hablando. O capítulo 16 de Lucas El capítulo 16 de Lucas revela que nós precisamos pregar o Evangelho. nos revela que necesitamos Nós- predicar el Evangelio. Nós precisamos sair atrás das almas perdidas. Necesitamos salir hacia las almas perdidas. Precisamos fazer missões. Necesitamos hacer misiones. Missões é causa de urgência. Misiones es una cosa urgente. É agora Es ahora ou nunca mais. o nunca. Como está a sua vida? ¿Cómo está su vida Espiritual. espiritual? Como está a sua cidade? ¿Cómo está tu ciudad, O seu bairro? tu barrio, A sua vila? tu vila, Seu estado? tu estado E o seu y país? tu país? Alguém clama, Alguien clama, alguém chora, alguien llora, alguém geme, alguien geme, porque porque não tem esperança de nada. no tiene esperanza de nada. O mundo está na pior El mundo está ahí peor, e está aguardando alguém está aguardándote. lá do outro lado Hacia del otro lado, que vá pregar o evangelho a que se va a eles. predicar el evangelio a ellos. 2009, 2009, quando eu coloquei meu nome para concorrer à superintendência da ICPI no Brasil, cuando estaba ahí concurriendo a superintendencia de la ICPI en Brasil, o Espírito Santo revelou a mim el Espíritu me reveló que o crescimento da ICPI que el crecimiento de la ICPI era através de missões. era a través de misiones. Se eu quisesse ver a igreja crescer, Si yo quisiera yo ver la iglesia crecer, precisava investir bastante em tenía que missões, investir mucho en misiones, investir pesado em missões, investir pesado en misiones, porque hoje porque hoy os trabalhos los missionários trabajos misioneros são os responsáveis son responsables de arrebanhar multidões de arrebañar multitudes, e levar pessoas para Cristo. llevar personas a Cristo. Se a sua igreja não faz Si missões, su iglesia no haga misiones, ela não é igreja evangélica, no es una iglesia evangélica, não é igreja no evangelística. es una iglesia evangelística. Ela está decretada a fechar as portas, Está decretada a cerrar las puertas, porque a igreja só sobrevive porque la iglesia solo puede sobrevivir quando prega missões, cuando predica misiones, quando dorme com missões, cuando duerme con misiones, Acorda con misiones, acuérdase con misiones, almoça com missões, almuerza con misiones, janta com missões, cena con misiones, sonha de crescimento da igreja. sueña del crecimiento de la iglesia. Eu fico muito triste Me quedo muy triste quando eu chego numa igreja cuando llega a una iglesia e vejo metade dos bancos vazios, y veo la mitad de los bancos, las sillas vacías. muitas cadeiras que poderiam ser ocupadas, Muchas sillas que pudieron ser ocupadas está sem ninguém. están ahí sin ninguém. E eu paro e penso Yo paro y pienso e faço uma introspectiva. y hago una introspectiva. Quem é o culpado? ¿Quién se va a ocupar? É o pastor da igreja, El pastor de iglesia. é a liderança da igreja, La lideranza de la iglesia se va a é o ocupar. anjo da igreja El ángel de la iglesia que não ensina a igreja a fazer que no missões, enseña a la iglesia a hacer misiones, que não leva a igreja a fazer que no missões, lleva a la iglesia a hacer misiones, que não tem seminário de missões, que no tiene seminario de misiones, que não tem culto de que no missões. tienen culto de misiones. Os membros ficam alheios a esse assunto. Los miembros no saben nada sobre ese asunto. Eu quero parabenizar o pastor Richard Yo quiero congratular a Pastor Richard por esse segundo encontro de missões. por este segundo encuentro de misiones. Eu quero parabenizar os Eu quero congressistas Congratular a vosotros que vieram para aprender de Jesus, que vinieron a aprender de Jesús, ter um pouco de experiência com tener un poco de experiencia os preletores, con los predicadores, com os pregadores da palavra de con los Deus. predicadores de la palabra de Dios. E nesta manhã eu vejo En esta mañana veo e ouço o Espírito Santo y oigo al falar Espíritu Santo decir que nós precisamos fazer missões. nosotros necesitamos hacer A misiones. missões não é para amanhã, Misiones no es para mañana, é para hoje, sino que para hoy, é para agora. para ahora. Aleluia! Aleluya. Glória a Deus! Gloria a Dios. Eu fui atender uma da nossa igreja no Brasil Yo fui a pedido de nuestra iglesia en Brasil e vi a igreja mais ou menos metade dos seus membros. Perdón, pastor. Eu vi a igreja
com poucas pessoas dentro dela. Yo veía la iglesia con pocas personas adentro de E ella. eu perguntei para o pastor, Me pregunté a un pastor, pastor, por que muitas cadeiras vazias? pastor, ¿por qué hay muchas sillas vacías? Eles disseram para mim assim, olha, E me dijeron, os irmãos não vêm na igreja nesse dia. mira, los hermanos no vienen a la iglesia ese día. Eu disse, mas por que eles não vêm? ¿Por qué? Porque eles não gostam de missões. Porque a ellos no les gustan misiones. Eles não fazem missões. Ellos no hacen misiones. Eu disse para o pastor, pastor, Le dije al pastor, pastor, é esse trabalho es ese trabajo que os membros da igreja precisavam que participar. los miembros de la iglesia necesitaban estar. Porque nesse dia Porque en ese día nós iremos falar sobre salvação de nosotros almas. vamos a hablar de salvación de almas. E a força da igreja são os membros. Y la fuerza de la iglesia son los miembros. Se os membros não participam, Si los miembros no participan, a igreja se torna fraca, la iglesia queda flaca, raquítica, raquítica, desnutrida, desnutrida, porque não tem porque no tiene realmente fome realmente y hambre sed. y sed pela justiça de por Deus. la justicia de Dios. E Deus quer fazer justiça através da tua Dios palavra. quer hacer justicia a través de su palabra. Trazer pecadores para a igreja. Traer pecadores à igreja. Desviados. Desviados. Pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Personas que nunca oíram hablar de Jesús. E as armas da igreja Y las almas de la iglesia. são os membros. Y las armas de la iglesia son vosotros. Eu, por onde eu passo, eu prego que os membros precisam ser fortes. A donde me voy les digo que los miembros necesitan ser fuertes. Que precisam testemunhar na escola, Que necesitan testimoniar en la escuela. na faculdade, En el colegio, en la universidad. por onde eles A passarem. donde quiera que fueran. Falar de Jesus. Que hablen de Jesús. Convidar pessoas para vir à igreja. Que invite personas a esa iglesia. Falar bem do seu pastor. Que hable bien de su pastor. Falar que o pastor ora e Jesus cura. Que hable que el pastor ora y Jesús sana. Que o seu pastor prega a palavra e as pessoas se convertem. Que su pastor predica y las personas se convierten. Se entregam a Cristo. Se entregan a Cristo. E passam a ter uma nova Y vida. pasan a tener una nueva vida. Uma vida cheia de graça. Una vida llena de gracia. Cheia de alegria. Llena de alegría. Cheia de paz. Llena de paz. E de vida eterna. De vida eterna. Isso que é fazer missões. Eso es hacer misiones. E nós podemos fazer Y missões. nosotros podemos hacer misiones. Indo, Orando orando e y contribuindo. contribuyendo. Se eu não posso ir, Yo no puedo ir. eu posso orar. Yo puedo orar. Se eu não posso orar, Si no puedo eu orar, posso contribuir puedo contribuir para o missionário ir mais longe. para que un misionero se va más lejos. É isso que é missões. Eso es E quando a misiones. igreja está unida, Y cuando la iglesia se está unida, o inferno el infierno se enfraquece. se enflaquece. Não tem força para fazer nada. No tiene fuerza para hacer nada. Porque a união da igreja Porque la unión de la iglesia é que faz uma missões maravilhosa. que hace la misión Que faz maravillosa. missões com graça, Con gracia, com fé, con fe, com poder, con poder, na direção do en Espírito la Santo. dirección del Espíritu Santo de Dios. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado sea el nombre de Jesús. Aleluia. Terceiro clamor missionário. El tercero clamor misionero, O clamor vem da própria terra. el clamor de la tierra. Atos capítulo 16, Hecho 16, versículo 9. versículo 9, Diz que Paulo teve uma visão. dice que Pablo tuvo una visión. Apareceu um homem da Macedônia. Se le mostró un hombre de Macedonia. Ele disse para ele, Paulo, Y le dije, Pablo, passa a Macedônia pásate a e Macedonia vem nos ajudar. y ven, ayúdanos. Aleluia. Aleluya. Eu olho para a palavra de Deus Yo miro la palabra de Dios e vejo y veo que missões que misiones têm que ser urgentes. tienen que ser urgentes. Porque enquanto nós não vamos, Porque mientras nosotros no vamos, não abraçamos o ID de no Jesus, abrazamos el id de Jesucristo, o diabo continua matando, el diablo sigue matando, roubando, sigue robando, destruindo. destruyendo. Quantas famílias que estão na pior, ¿Cuántas familias están ahí en la peor? porque o inimigo entrou e derrubou aquela Porque família. el enemigo se le entró y le destruyó aquella familia. Quantas pessoas que estão se matando, ¿Cuántas personas están ahí se matando, se jogando de cima do viaduto,
se arrojando de los viaductos, dando tiro no ouvido, se tendo un tiro en el oído em ouvir a voz de Satanás. y oyendo, escuchando la voz de Satanás. Será que se nós fôssemos antes de Satanás falar ao ouvido daquela pessoa, ¿Será que si nosotros fuéramos antes que Satanás fuiste a hablar con ellas, ela não teria sido salva? ella no tenía sido salva? Se eu não fosse lá pregar para ela, Si yo fuera a predicar a ella, será que eu não ia mostrar para ela que havia caminho melhor? quizá ella sabería que había un camino mejor, Caminho mais un excelente? camino más excelente. Portanto, eu não fui. Por lo tanto, yo no fui. O diabo foi. El diablo se fue. Eu não preguei a palavra da Yo paz. no prediqué la palabra de paz. O diabo anunciou a semente da corrupção, da El maldade enemigo le anunció la semente de da perdição corrupción, daquela maldad alma. y perdición de aquella alma. Aquele varão macedônio, Aquel varón macedonio, ele fez um clamor. él hizo un clamor. E o clamor foi Y el clamor fue muito dolorido para Paulo. muy doloroso a Pablo. Paulo ouviu aquele clamor Pablo oyó aquel clamor e disse: eu preciso ir. y dice, yo necesito É ir. agora. Es ahora. Ele foi para Él Macedônia. fue a Macedonia. Eu olho para o auditório nesta manhã. Yo miro a vosotros en esta mañana. Eu vejo aqui um grupo Y veo aquí seleto. un grupo selecto. E esse grupo precisa ouvir a Y voz de ese Deus. grupo necesita oír la voz de Dios. Ter uma revelação de Deus. Tener una revelación de Dios. Paulo, o missionário dos gentios. Pablo, Paulo, o missionário aos gentios. un misionero a los gentiles. Quando ouviu o clamor, Cuando oyó el clamor, ele olhou para a Macedônia. él miró a Macedonia, Aquela região que é tomada pelo inimigo. aquella región que era tomada por el enemigo. Ele não consultou a carne nem o sangue, Y no lo consultó al carne ni al nem o sangre, conceito humano. ni a ningún concepto humano. Ele abraçou o Él chamado. abrazó el llamado. Ele recebeu aquela Él revelação. recibió aquella revelación. Ele viu um clamor de uma enorme região Ele com olhou- milhares de almas Él oyó el clamor de una región con millones de almas sem Cristo sin Cristo e foi pregar a palavra naquele lugar. y fue a predicar la palabra allá. O Espírito Santo fez uma obra gloriosa. El Espíritu Santo hizo una obra gloriosa. Salvou as almas, Salvó las almas. libertou o problemático e Liberó al problemático y sofredores, sofredor. despovoou o inferno Si se le sacó las almas del infierno e povoou o céu y les trajo al cielo com pessoas regeneradas, con personas com pessoas regeneradas, con convertidas, personas convertidas, novos conversos, nuevos conversos que abandonou o mundo, que abandonaron el mundo, que abandonou a feitiçaria, abandonaron la brujería, abandonou as coisas que o diabo oferecia abandonaron las cosas que los diablos se les e ofrecía, foi para o lado do bem fueron al bien e abraçou a mensagem de salvação, y abrazó a la mensaje a mensagem de salvación, transformação. una mensaje de Por transformación. isso que estava povoando o céu, Por eso estaba trazendo personas al porque cielo, eles conheceram coisas melhor. porque ellos conocieron cosas mejores. Sabe por que o povo está nas drogas, ¿Sabes por qué los pueblos están ahí en las no drogas, adultério, en el adulterio, na pedofilia? en la pedofilia? Porque não conhece coisa melhor do que aquilo, Porque se no conocen cosa mejor que aquello, melhor do que a pedofilia, mejor do que la pedofilia, melhor do que o adultério, mejor do que el adulterio, melhor do que a traição. mejor do que la traición, É Jesus Cristo. es Jesucristo. Quando conhecemos Jesus, Cuando conocemos a Jesús, nós abandonamos tudo nosotros abandonamos todo para seguir o Cordeiro de para Deus. seguir el Cordero de Dios. Aleluia! Aleluya, Aleluia! aleluya, Aleluia! aleluya. Eu olho para a Bíblia Sagrada Yo veo la Biblia Sagrada e vejo pessoas tomando posições, y veo personas se posicionando como Paulo tomou, como Pablo hizo, como Paulo deixou tudo para ir para Macedônia. como Pablo dejó todo para irse a Macedonia. Será que nós não estamos precisando de uma revelação nesta manhã? ¿Será que nosotros no necesitamos una revelación esta mañana? Sabe o que está faltando para nós? Fé. ¿Será que se nos falta fe? Sabe o que está faltando para nós? Nós abandonarmos tudo Será para que seguir o que Jesus nos manda? ¿Será que se nos falta abandonar, dejar todo para seguir a que Jesús nos manda? Você está com medo de quê? ¿De qué tienes miedo? Eu tive meu primeiro chamado com 10 anos. Yo tuve mi primer llamado con 10 años. Eu era um menino.
Era un menino, não conhecia a voz de no Deus, conocía la voz de Dios. ia para a escola Ia para a escuela e sempre comentava com meu colega. y comentaba con mis colegas. Ele chamava Isaías. Él se llamaba Isaías. Falei, Isaías, Yo le dije, Isaías, quando eu crescer, cuando crecer eu quero ser pastor. yo quiero ser un pastor. Mas eu era de uma família muito tradicional católica. Pero yo era de una familia muy tradicional católica. E meu pai não ia me permitir que eu deixasse a religião deles para seguir o Y mi protestantismo. padre no permitiría que dejase el catolicismo para seguir el cristianismo. E meu colega de escola dizia para mim assim, eu não quero ser pastor Y não. mi amigo decía, yo no quiero ser pastor. Eu quero ser cantor de música Yo quiero ser un sertaneja. cantante. E nós fomos crescendo juntos. Y fuimos creciendo juntos. Eu sempre dizia, quero ser pastor evangélico. Yo quiero ser un pastor evangélico, le decía siempre. Mas não conhecia Jesus. Pero no conocía a Jesús. Só falava porque eu achava bonito. Solo hablaba porque miraba muy bien, se veía muy Apenas com bien. 10 anos. Cuando tenía 10 años, O que uma criança de 10 anos pode pensar? ¿o qué un chico de 10 años puede Se não pensar? for jogar bola Si no fue a jugar fútbol e nadar, y nadar fazer coisinhas semelhantes. o cosa semejante. Mas os dias passaram. Pero los días pasaron Eu estava com 18 y anos. tenía 18 años. Quando o Senhor me chamou pela segunda vez. Cuando el Señor me llamó por la segunda vez Eu disse, y dije, agora eu parece que estou meio confuso. me parece que ahora estoy un poco confuso. Parece que o mundo tem coisa melhor do que a igreja Me evangélica. parece que el mundo tiene cosas mejores do que la iglesia evangélica. Eu acho que vou continuar vivendo aqui no mundo. Pienso que voy a seguir viviendo aquí en el mundo. E não obedeci o segundo chamado. Y no obedecí al segundo llamado. Aquele desejo que eu tinha de ser pastor, Aquel fugiu. deseo que tenía yo se Desapareceu fue, da minha mente. desapareció de mi mente. Saiu do meu coração. Salió de mi corazón. Mas, uma certa vez, Pero una vez eu estava numa cidade chamada Santo Antônio da Posse. yo estaba en una ciudad que se llama Santo Antonio de la É uma cidade Posse, interior de São Paulo. una ciudad en el interior de São Paulo. Eu estava para jogar uma partida de futebol. Estaba ahí a jugar fútbol. Eu botei o uniforme do Yo clube. tenía el uniforme del club Antes de sair para o estádio, y antes que salimos al estadio, eu dobrei meu joelho lá no vestiário. me pondré sobre mis rodillas en el vestiario. Naquele momento, En pela aquel terceira vez, momento, en la tercera vez, Jesus falou comigo. Jesucristo me habló. Daniel, Daniel, te chamei por 2 te vezes llamé por 2 veces e você não me atendeu. y no me quiso atender. Eu tenho a terceira chamada para Yo você tengo la tercera llamada para usted e a última. y es la última. Se você não quiser, Si no quisiera tú, talvez você vai perder essa grande chamada que eu tenho para contigo. tal vez se va a perder ese gran llamado que tengo para contigo. Eu dobrei meus joelhos Doblé mis rodillas e comecei a falar com y Jesus. empecé a hablar con Jesús. Senhor, que pobre e miserável que eu sou. Señor, qué miserable que soy. Por 2 vezes eu Por negligenciei. 2 veces negligencié. Eu não quero passar a terceira. Yo no quiero que se pase la tercera. Senhor, permite que eu jogue só mais uma partida de Señor, futebol. permíteme que juegue solamente más una partida de fútbol. Quando sair daqui, Cuando salir de aquí, eu vou me dedicar à sua, yo voy a à sua obra. dedicarme a su obra. Eu quero ser um missionário. Yo quiero ser un misionero. Eu quero ser um Yo pastor. quiero ser un pastor. Eu quero pregar a palavra. Yo quiero predicar la palabra. Eu quero ser útil a Yo quiero ti ser útil a ti e ao teu reino na y a tu terra. reino en la tierra. Irmãos, Hermanos, naquele dia eu fiz a melhor partida que eu podia aquel fazer día na minha hizo la vida. mejor partida que podía Marquei hacer en toda mi gols. vida. Dei bola para marcar gols. Hizo muy gols y se preparé muchas jugadas ahí. Fiz passe inteligente. Hizo pases muy inteligentes. Quando terminou a partida, Cuando terminó la partida, nosso time tinha ganhado aquele nuestro jogo. time tenía ganado, nuestro club tenía ganado aquel juego. Quando voltamos para o vestiário, Cuando volvimos al vestiario, eu disse para o meu técnico: yo dije a mi técnico, não quero jogar mais. no quiero jugar más. A partir de hoje, De hoy adelante, serei pregador do seré Evangelho. predicador del evangelio. Ele dizia assim: aleluia. Y se dice, aleluya. Eu vou, mas Daniel, você vai fazer isso? Pero ¿cómo se va a hacer eso? Não. Nós temos um campeonato muito No, sério para nós Tenemos un fazermos. campeonato muy importante para hacernos. Faz esse campeonato primeiro. Haz ese campeonato primero con Eu nosotros. disse: não. Yo dije, no, Chega. llega, Não basta, quero mais nada no com o quiero mundo. más, nada con el mundo. Meu negócio é com Jesus Mi agora. negocio es con Jesucristo ahora. Entreguei a camisa do clube, Y tiré y saqué la bolera del club, a chuteira, las chuteras, os apetrechos daquele todo clube, del club, voltei para minha cidade. y volví a mi ciudad. Procurei um pastor evangélico. Busqué un pastor evangélico Eu disse para ele assim: y le dije,
Moisés, Moisés, o que eu preciso para ser um pregador? lo que necesito yo para ser un predicador? Ele disse para mim, Daniel, Él me dijo, Daniel, comece agora. empiece ahora. Eu vou fazer uma visita, vamos comigo. Yo voy a visitar una persona, ven conmigo. Eu fui com ele. Y fui con ellos. E naquela tarde, En aquella tarde, ele me apresentou aquela família. él me presentó a aquella familia. Ele está aqui um novo missionário Está aquí un nuevo que misionero vai pregar a que palavra. va a predicar la palabra. E naquela tarde, En aquella tarde, eu sem saber nada, yo sin saber nada, eu só disse: Jesus nasceu de Maria yo dije, Jesús nació de María e é o Salvador do mundo. y es el Salvador del Comecei a mundo. ser um pregador do Evangelho. Empecé a ser un predicador del Aleluya. Evangelio. Aleluya. Faz 44 anos Hace 44 que eu años estou seguindo o Cordeiro de Deus, que sigo el Cordero de Dios que tira o pecado do mundo. que saca el pecado del mundo. E aprendi que Jesus é melhor para mim. Aprendí que Jesús es el mejor para mí. Eu quero é Jesus. Yo quiero Jesús. Eu quero é Jesus. Yo quiero Jesús. Porque Ele é melhor para a minha Porque vida. Él es el mejor para mi Aleluya. vida. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Amados, Amados, eu deixei tudo para seguir yo Jesus. dejé todo para seguir a Jesús. Gostava muito de política. A mí me gustaba mucho política. Era vereador da minha cidade. Yo era un vereador de mi ciudad. Cheguei a ser presidente da Câmara. Llegué a ser el presidente de la Cámara de los Vereadores. E no ano da eleição que era para prefeito municipal, En el año de las elecciones para el prefeito municipal, eu fui falar com Jesus. me fui a hablar con Jesús. Se Ele permitia eu ser prefeito da minha Si Él cidade. permitiría que fuese prefeito de mi ciudad. E Jesus falou comigo: Y Jesús me dice, não, no, chamei você te lo llamé para ser missionário para ser un misionero. e não prefeito dessa Y cidade. no el prefeito de esa Para ciudad. prefeito da cidade tem muita gente. Para el prefeito de la ciudad hay muchas E para personas. ser missionário, Pero para ser você é meu misionero, escolhido. usted es mi escogido. Deixei da política Dejé la política para dedicar para dedicarme a obra de a la Deus. obra de Dios. Quando eu deixei da política, Cuando dejé la política, Jesus começou a usar muito mais eu do que antes. Jesús empezó a me usar mucho más que antes. Eu comecei a trabalhar realmente de tarde, de noite, de manhã, dia todo, 24 horas por dia. Empecé a trabajar de mañana, a tarde, a noche, 24 horas por día. E o Senhor fez grande obra na minha vida. Y el Señor hizo una gran obra en mi vida. Eu começo a entender, irmãos, Yo comienzo a entender, que hermano, nada pode impedir que nada puede detener nós fazermos a obra de Deus. nosotros de hacernos la obra de Dios. Quem sabe hoje eu poderia ser um deputado federal, Quizá hoy pudiera yo ser un diputado federal, um senador, un senador, um prefeito, un prefeito, um governador do meu un estado. gobernador de mi estado. Mas quis Deus Pero yo quise que eu fosse pregador do fuera Santo yo Evangelho, un predicador del que Santo levasse a Evangelio mensagem transformadora y que llevase un mensaje aos transformador corações dos feridos, a los corazones de dos pecadores, a los pecadores, levando a palavra que salva, llevando una palabra que salva, que cura, que sana, que liberta, que liberta, que leva o cidadão para os céus. que lleva a la persona al cielo. Deixei tudo por amor ao Dejé Evangelho. todo por amor al Evangelio. Sabe o que eu sinto nessa manhã? ¿Sabe lo que siento yo esta mañana? Que desse terceiro clamor da terra, Que este tercer clamor de la tierra, você está incluído. usted hace parte de él. Existem lugares esperando por você. Hay lugares que están esperando a ti. E o Senhor fala ao meu coração nesta manhã El Señor está hablando en mi corazón en esta mañana que Ele precisa de que você. Él necesita a ti. Como o rico lá no inferno Como el rico allá en el infierno pediu para alguém ir lá na casa dos seus pais, pidió para que alguien fuera a la casa de sus padres, para que pregasse a para palavra, que predicase la palabra, para que os seus 5 irmãos para que tus 5 hermanos não fossem para o no inferno, fuesen al infierno, onde ele estava, a donde estaba, em chamas, en llamas. e pediu até para Lázaro molhar Y o ponto dos pidió dedos na água para refrescar le sua diese un língua. poquito de agua para refrescar su lengua. Ele estava desesperado. Él estaba desesperado. Tem alguém esperando por você Hay alguien desesperado. ahí esperando por ti, desesperado, Aguarda por você, que aguarda a ti por uma mensagem da sua parte. por un mensaje de tu parte. E o que está te impedindo? ¿Y o que se lo impide a ti? Deus quer um compromisso com você nesta Dios manhã. quiere un compromiso con vosotros esta mañana. Que você abandone o seu emprego, Que abandone tu empleo, o seu escritório, tu escritorio, os seus negócios tus negocios,
e atenda o chamado do mestre. y atende al llamado del maestro. Aleluya. Aleluya. Deus promete a você, Dios promete a ti, não vai faltar pão e nem água. no se va a faltar pan y agua. A sua família vai ser bem acudida. Su familia será bien cuidada. A sua família vai ser Su abençoada. familia será bendecida. E você muito mais. Y usted mucho más. Porque você Porque usted vale as boas novas está llevando las buenas nuevas aos a los pecadores pecadores que estão sofrendo que están grandemente sufriendo grandemente. e precisam ouvir Necesitan da oír sua parte de su parte que Jesus continua que sendo Jesucristo sigue siendo advogado das causas perdidas, abogado de las causas que están perdidas, médico por excelência, médico por excelencia, salvador da alma, salvador de la dono da alma, alegria, dueño de la dono da alegría, paz. dueño de la paz. E ele precisa receber através da sua vida. Y Él necesita recibir a través de tu vida. Aleluia. Aleluya. Alguém pode dizer assim, pastor, Alguien puede decirme, pastor, eu tenho que deixar meu trabalho, yo tengo que dejar mi trabajo, eu tenho que deixar minha família, tengo que dejar mi familia, eu tenho que deixar minha parentela, tengo que dejar mis parientes, meu escritório, mi escritorio, os meus negócios. mis negocios. Se você assumir um compromisso com Deus, sim. Si você aceptar un compromiso con Dios, sí. Eu trabalhava, irmãos, num laboratório de análise clínica. Yo trabajaba en un laboratorio de análisis clínicas. Se eu tivesse continuado meu trabalho profissional, Si seguisse mi trabajo profesional, hoje eu estaria milionário. hoy estaría un millonario. Mas o que adiantaria eu ser rico Pero ¿qué me adianta ser rico e não obedecer a palavra de y no Deus? obedecer a la palabra de Dios? Tem muitas pessoas aí que Hay muchas personas ahí quer continuar na sua posição, que quieren seguir en su quer posición, continuar trabalhando. quieren seguir trabajando, Mas o que adianta? pero lo que adianta. Vai chegar um momento Va a llegar un momento que você vai partir para a que eternidade. usted se va a la eternidad. E o que você tem feito? ¿Y o qué lo ha hecho tú? Para quem será? ¿Para quién dejará? O que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma? ¿O qué adianta ganar todo el mundo y perder su alma? O serviço mais relevante, El servicio más relevante, Más importante. más importante, mais nobre, más noble, mais do que ser um profissional liberal, más do que ser un profesional liberal, um político, un político, um médico, un médico, um advogado. un abogado. O trabalho mais El nobre trabajo más noble é ser pregador do es Evangelho. ser predicador del Aleluya. evangelio. Aleluya. 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 Certa vez perguntaram para Moody: o que você faz? Una vez preguntaron, ¿qué haces tú? Ele disse: prego o Evangelho. Ese hombre le dije, predique el evangelio. E nas horas folga, En las otras horas, eu conserto sapato. yo concierto zapatos. Amém, irmão? Amén, amados. Qual seria o seu trabalho hoje? Entonces, ¿cuál sería tu trabajo hoy? É pregar o Tu Evangelho. trabajo hoy es predicar el evangelio. É levantar de manhã, Es levantar mañana cedo, ir para as praças, irse a las plazas, visitar os hospitais, visitar los hospitales, para as cadeias las públicas, cadenas públicas, as penitenciárias de segurança las máxima, penitenciarias de máxima seguridad, levando o nome de Jesus llevando el nombre de Jesús para as pessoas que precisam ouvir para las personas que necesitan e oír ser transformadas. y ser transformadas. Porque pessoas precisam ouvir Porque hay personas que necesitan da oír sua boca de su boca que Jesus Cristo salva Jesucristo salva e liberta. y liberta. Aleluia. Aleluya. A palavra diz, meus irmãos, La palabra dice, mis hermanos, que Jesus deixou o céu que Jesucristo dejó el cielo para atender o convite do Pai. para atender un convite, una O invitación del O Padre. céu maravilhoso, El cielo maravilloso, ruas de ouros, calles de oros, parede de pedras preciosas. muros de pedras preciosas. E foi convidado a descer a parte mais baixa da Fue terra. invitado a descender hacia las partes más bajas de la tierra. Ele abraçou o Él convite, abrazó la invitación, deixou a beleza do céu dejó la naturaleza del cielo para vir aqui na para terra, venir a tierra, na parte mais baixa, en las partes más bajas, para ser o exemplo, para ser un ejemplo, para mostrar, para enseñar, para dar testemunho para dar testimonio que ele veio por obra e graça do que Espírito Él Santo vino por obra y gracia del Espíritu Santo para salvar as para almas. salvar las almas. Deixou e veio. Dejó y vino.
O que representa o seu emprego? Lo que representa a ti tu empleo, O seu escritório? tu escritorio, Nada. nada. Nós estamos no segundo congresso missionário. Nosotros estamos en el segundo congreso misionero E você precisa y usted necesita dar mais valor de valorar no seu chamado missionário, más tu llamado misionero, na sua vida pastoral, su vida pastoral, na sua vida espiritual. en su vida espiritual. Esse mundo passa rápido. Este mundo pasa pronto. Meses, anos voam, Meses y años vuelan que você nem vê passar. que ni siquiera perciben E as almas continuam y perecendo. las almas siguen pereciendo. E você, o que está ¿Y fazendo? tú qué estás haciendo? A palavra diz La palabra dice que a nossa vida aqui é 70, que nuestra vida aquí es como alguns mais fortes chegam aos 70, 80. algunos más fuertes llegan a los 80, Mas o que passa disso é canseiro e pero enfado. lo que pasa de eso es cansancio y enfado. Ontem eu era menino, O ayer era yo un niño, adolescente, un adolescente, fiquei moço. hice un hombre E hoje eu estou de idade, y hoy soy viejo. cabelos brancos. Tengo canas blancas aquí. E eu não me arrependo de ter aceitado Jesus No me quando eu era moço. arrepiento de tener aceptado a Jesucristo. Porque eu tenho feito coisas que agradam a Porque Deus. tengo hecho cosas que se agradan a E Dios. tem hora que eu peço para Deus, Senhor, Y a veces pido a Dios, Señor, me perdoe se estou fazendo alguma coisa errada. perdóname si estoy haciendo algo malo. Revele para mim algo mais. Revele a mí algo más. Se não estou cometendo algum pecado sem Si perceber. estoy cometiendo algún pecado sin percibir. E o Senhor fala comigo. Y el Señor me dime, Vai, meu filho. va, hijo mío, Eu estou yo contigo. estoy contigo. Não temas. No temas. Eu vou te abençoar mais ainda. Te voy a bendecir aún más. Como ontem Deus usou o vaso Como ayer anoche Dios usó un e falou vaso profundamente y habló comigo. conmigo profundamente. O meu desejo Me dijo, mi deseo é alcançar as nações es para alcanzar las Cristo. naciones a Cristo. É ir até a última E rua, irme hasta la última última calle, casa. la última casa, a última la pessoa, última persona, para falar que Jesus Cristo para hablar que Jesucristo é bom es bueno. e a sua misericórdia dura para Tu sempre. misericordia dura para siempre, por siempre. Aleluya. Aleluya. Aleluia! Aleluya. 2009, 2009, quando fui eleito pela primeira vez, cuando fui electo la primera vez, Deus me deu uma equipe muito boa. Dios me dio un equipo muy bueno. E dos elementos que estão comigo hoje, Entre los hombres que están conmigo hoy, hoje está comigo o secretário está de conmigo el missões, secretario de misiones, Pastor Márcio. Pastor Márcio, uma pessoa dedicada. una persona dedicada. E Deus mostrou para mim no dedo quem Ele queria para trabalhar Y comigo. Dios me mostró quién Él quería que trabajase conmigo. E o pastor Márcio foi um Y deles. Pastor Márcio es uno de ellos. Antes de ser convidado, Antes que fuera invitado, ele estava ao meu lado. estaba a mi lado. Quando fui eleito, Cuando me fue electo, eu disse para ele, pastor le Márcio, dije, Pastor Márcio, você não quer ser meu secretário de ¿no missões? quieres tú ser mi secretario de misiones? Ele morar numa cidade bonita, a mais bonita do Él Brasil. vivía en una ciudad muy bonita, la más bella de Brasil. Uma bela igreja. Tenía una bella iglesia. E ele disse, pastor, Y él me dije, Pastor, eu aceito. yo acepto. Porque ele tinha no coração que Deus Porque tinha él um chamado tenía para en su ele. corazón que Dios tenía un llamado para él. Ele deixou de ser pastor daquela igreja Él dejó de ser pastor en aquella iglesia e passou a trabalhar junto y comigo. pasó a trabajar conmigo. Hoje é uma pessoa incansável na obra Hoy es missionária. un hombre incansable en la obra misionera. E o povo pergunta, pastor, qual o seu sucesso no chamado Y las missionário? personas me preguntan, ¿cuál es tu suceso en las misiones? Eu digo a eles, eu Les tenho um digo- secretário que Les dijo a ellos que que é muito tengo bom. un secretario que es muy bueno, ele deita e levanta comissões. que se acosta y levanta con misiones. E a turma fala assim, pastor, mas o Márcio é o seu braço direito. Eu digo, sim. Y las personas me preguntan, pero Márcio, ¿es tu brazo derecho? Sí, Tudo isso, amados, todo eso, amados. porque Deus tem pessoa Porque certa. Dios tiene para trabalhar tiene conosco. personas certas para trabajar con Se nosotros. hoje a igreja está na altura que está, Si hoy la iglesia está donde está, porque ele deixou Curitiba, es porque él dejó Curitiba, uma cidade una ciudad
muito chique, muito bonita, muy fina, muy bella, para fazer a obra de Deus. para hacer la obra de Dios. Porque o céu é muito melhor do que Curitiba. Porque el cielo es muy mejor que Curitiba. Porque o seu coração não está em Curitiba, Porque su corazón no está en Curitiba, está em missões. está en misiones. Aleluia! Aleluya. Glória a Deus! Gloria a Dios. Aleluia! Aleluya. Jesus deixou o céu. Jesucristo dejó el cielos. Interessante, amado, que quando estava preparando a mensagem, Mientras estaba ahí preparando el mensaje, eu pude observar Deus falando comigo pude yo notar que Dios me hablaba, que nós precisamos deixar que nosotros necesitamos aquele lugar que está nos segurando. dejar aquel lugar que nos está impediendo, Eu não curando, sei, agarrándonos. eu não sei qual lugar que está te prendendo. No sé yo cuál es el lugar que está ahí te agarrando, te prendiendo. Não sei se é o bom salário que você Si recebe, es el buen sueldo que ganas. mas eu comecei dizendo que Jesus deixou o céu. Pero empecé diciendo que Jesucristo dejó el cielo. Paulo deixou os pés de Gamaliel. Pablo dejó el pie de Gamaliel. Pedro deixou as redes e seu barco dejó las redes y su barco y su para barca atender um grande chamado para atender ministerial. un gran llamado ministerial. Eliseu deixou 12 juntas de boi para fazer a obra de Deus. Eliseo dejó los ganados para hacer la obra de Dios. Mateus deixou a alfândega. Mateo le dejó la alfándega. Davi deixou as ovelhas de Jessé. David dejó las ovejas. Moisés deixou de ser chamado filho da filha de Faraó para cumprir a vontade de Deus. Moisés dejó de ser llamado hijo de la hija de Faraón para hacer la voluntad de Dios. Isaías deixou o palácio do rei. Isaías le dejó el palacio del rey. Depois da visão extraordinária que ele teve. Después de la visión extraordinaria que él tuve. Por que estou dizendo isso? ¿Por qué estoy diciendo eso? Porque você tem que deixar também. Porque usted también tiene que dejar igual. Você está fazendo 2 trabalhos ao mesmo tempo. Estás haciendo 2 trabajos al mismo tiempo. Você deve optar. Tienes tú que hacer una decisión. Ou a obra de Deus, O la obra de Dios, o seu trabalho secular. o su trabajo secular. Você não pode agradar a Deus No puedes tú agradar a Dios e desagradar o diabo. y desagradar al diablo. Ao contrário, Al contrario, você tem que agradar a Deus tienes que agradar a Dios e desagradar o y diabo. desagradar al diablo. Abraçar a Deus Abrazar a Dios e chutar o diabo. y dar una patada en el diablo. Porque você tem que criar compromisso com Deus. Porque tú tienes que tener una comunidad con Dios. Aleluia. Aleluya. Será que é o parente? É a parentela? Quizá es el pariente, son tus parientes que te agarran. Quando Deus chamou Que te Abraão, impiden. Cuando Dios llamó a Abraham, Ele mostrou para Abraão uma terra le mostró a Abraham una tierra e disse para y ele: le dice: sai do meio da tua terra, sale del medio de tu tierra, da tua de tu parentela parentela, de tus parientes, e vai para uma terra que tu não y conheces. vas a una tierra que aún no conoces. E Abraão abraçou o convite. Y Abraham abrazó la invitación. Sabe por que o teu ministério não vai bem? ¿Sabes por qué tu ministerio no está bien? Porque você dá mais valor na sua terra natal Porque a ti te valora más tu tierra do que a obra do que missionária. la obra misionera. Você valoriza mais a sua parentela A ti te valora más los e parientes não quer deixá-la y no quieren dejarlos do que ir para a obra missionária. do que ir a la obra misionera. Abraão era rico, Abraham era rico, era o homem mais rico do Oriente. era el más rico del oriente Ele deixou tudo y dejó todo para ouvir a voz de para oír Deus. la voz de Dios. E teve promessa de Y Deus. tuve promesa de Dios. Você será pai de uma grande multidão. Serás padre de una gran multitud. Eu vou engrandecer o seu nome. Yo voy a engrandecer tu nombre. Aleluia. Aleluya. Deus quer engrandecer o seu nome. Dios quiere engrandecer tu nombre. Mas você precisa deixar alguma coisa que está te prendendo. Todavía tienes que dejar alguna cosa que está ahí te impidiendo. Porque lá fora, Porque allá afuera, muitas pessoas muchas personas estão gritando, están gritando, estão clamando, están clamando, estão buscando están buscando por socorro. por socorro.
Atualmente o clamor das almas ecoa nos 4 quadrantes da terra. Actualmente el clamor de las almas ecoa a los 4 vientos de la tierra. Há um grito profundo em todos Hay os povos, gritos profundos, hermanos, especialmente na África, especialmente de África, na Somália, na Somalia, na Nigéria, en Nigeria, Guiné-Bissau, en Bien-Quisado, na China, en China, na Índia, en India, Coreia do Norte Corea del Norte e outros y países otros países que clamam, que claman, que estão em meios que están en medio às religiões a falsas, religiones nas falsas, suas próprias filosofias, en sus vanas filosofías, escravizando milhões de almas esclavizando millones de que estão almas feridas pelo que pecado. están heridas por el pecado. Pare um pouco Paren un poco e ouça y oiga o gemido. los gemidos. Está ouvindo? ¿Puede oír? Eu estou ouvindo Yo estoy escuchando um clamor de um povo un clamor de distante un pueblo distante que estão na miséria, que está en la miseria, na ruína, en la ruina, estão morrendo, están muriendo, indo passo a passo para o yéndose inferno. paso a paso al infierno. E Deus volta a falar comigo nesta manhã. Y Dios vuelta a hablar conmigo esta mañana. Quem enviarei? ¿A quién enviaré? Será que existe homem e mulher nesta manhã Quizá hay hombres y mujeres aquí mañana que está ouvindo o que están clamor oyendo el clamor deste povo sofrido? de este pueblo sufrido. É o Iraque, Es Irak, é o Irã, es Irán, é o Japão, Japón, é outros países otros países que clamam que por salvação. claman por salvación. Curve sua fronte, Baje tu cabeza, feche seus olhos, cierre tus ojos. pergunte a Deus em silêncio: Pregunte a Dios en silencio. para onde, Senhor, ¿Para dónde, Señor, que eu devo ir? debo irme? Que é da tua vontade. Que haga tu voluntad. Olho para a palavra de Deus, Yo veo la palabra de Dios. escuto o choro Escucho lloros de de milhões millones sem Deus. sin Dios. Olho para João 3,16, Yo miro a Juan 3:16. porque Deus amou o mundo de Porque tal Dios maneira amó al mundo tanto que deu seu Filho que dio su unigênito, Filho unigénito para que todo que nele para que crê todos los que en él creían não pereça, no mas tenha a vida perezcan, pero eterna. tengan la vida eterna. Olha para a Bíblia Sagrada, Yo veo la Biblia Sagrada, Marcos 15:16 Marcos 15:16 ou 16:15. o 16:15. Disse Jesus: Dice Jesús: ide por todo o mundo, id por todo el mundo, para todo o mundo. para todo el mundo. Onde é o mundo? Hoy es el mundo. Quem sabe é na rua da tua casa, Quizá el mundo es en la calle de tu casa, é na tua vila onde você mora, en la vida donde vives tú, no teu bairro, en tu barrio, na tua en cidade, tu ciudad, no seu estado en tu estado ou no seu país. o en su país. Pregai o evangelho a toda Predicad criatura. el evangelio a toda criatura. Olha para a Bíblia Sagrada, Yo veo a la Biblia Sagrada. Mateus 28:19. Mateo 28:19. Disse Jesus: Dice Jesús: fazei discípulo hagan discípulos em todas as nações, de todas las naciones, batizando-as bautizándoles em nome do en Pai, el nombre del Padre, do Filho del Hijo e do Espírito del Espíritu Santo. Olha para João, Yo miro a Juan, capítulo 20, versículo 21. capítulo 20, versículo 21. Jesus falando, Jesús diciéndoles pela segunda vez: por la segunda vez: paz seja convosco, paz sea con vosotros. assim como o Pai me enviou, Igual que el Padre me envió, também eu vos envio a también vós. los envío a vosotros. Aleluia! Aleluya. É mandamento de Deus, Perdón. é mandamento de Es un Jesus, mandamiento de Dios. é palavra, Es la palabra. é ordem Es una orden de Jesus para todos nós. de Jesús a nosotros. Salvação das almas Salvación de las almas. é tudo que nós precisamos, estamos falando hoje. Es todo que nós estamos aquí hoy hablando. O Espírito Santo de Deus, El Espíritu Santo de Dios Ele está falando ao meu coração, está hablando a mi corazón, aos nossos corações. a nuestros corazones. Você está percebendo? ¿Puedes percibir tú?
Senhor quer um compromisso comigo, El Señor quiere un compromiso conmigo, com você, con vosotros, com todos nós. con todos nós. Será que sou capaz? Quizás soy yo capaz. Será que sou corajoso? ¿Será que soy corajoso? Será que eu posso? ¿Será que puedo? Será que eu tenho condições ¿Será que tengo condiciones de atender a obra do de atender a Senhor? la obra del Señor? Atender o chamado? ¿Atender al llamado? Escute, Escuche, venha comigo. venga conmigo. Deus está levantando uma Dios geração está levantando una generación de pessoas de comprometidas. personas comprometidas. E eu preciso tomar uma atitude, Yo necesito tomar una actitud, uma decisão una decisión que agrade o coração de que Deus. agrade el corazón de Dios. Até hoje, Hasta hoy eu fui um covarde, yo fui un cobarde, um medroso, un medroso, de deixar tudo de dejar todo por amor à obra por do amor a Senhor. la obra del Señor. Mas nesta manhã, Pero en esta mañana o Espírito Santo me el trouxe aqui, Espíritu Santo me trajo allí, não para ser um mero espectador, no para ser un mero espectador, mas para ser um agente missionário, sino para que sea un agente misionero, para levar a para palavra. llevar la palabra. E é por isso que eu vim Y es por eso que vino yo e quero me dedicar, y quiero dedicarme, como Mateus deixou a alfândega, como Mateo dejó la alfándega, como Paulo deixou os pés de como Gamaliel, Pablo dejó al pies del Gamaliel, como Jesus deixou o céu, como Jesús dejó al cielo, Abraão sua terra natal, sua Abraham, parentela, su tierra de Navidad, Pedro as redes Pedro dejó las redes e os barcos y las barcas para dedicar a Deus. para dedicarse a Dios. Eu quero me dedicar nesta Yo manhã. quiero dedicarme a mí en esta Eu quero ir até mañana. o Senhor, Yo quiero irme al Señor, porque Ele vai cuidar de mim. porque Él va a cuidar de mí. Ele vai tomar conta da minha Él va a família. cuidar de mi familia. Eu quero ser um agente missionário. Padre, quiero ser un misionero. Eu quero ganhar almas. Quiero ganar almas. Eu quero ser rico na Quiero ser fé. rico en la fe. Eu quero ser rico, Quiero ser rico. ganhador de almas. Quiero ser un ganador de E almas. por esta razão, Y por esta razón, eu vou tomar uma yo atitude. quiero tomar una actitud. E essa atitude que eu vou tomar, En esta actitud que voy yo a tomar, eu não quero me arrepender amanhã. no quiero me arrepender mañana. Eu quero ser que nem Eliseu. Quiero ser como Eliseo. Eu quero deixar as 12 juntas de bois. Quiero dejar a los ganados. Eu quero deixar o meu escritório. Quiero dejar mi Eu escritorio. quero deixar a agricultura. Quiero dejar la agricultura. Eu quero deixar de ser lavrador. Quiero dejar de ser un trabajador. Eu quero deixar tudo Quiero dejar todo para me servir a para Deus. servir a Dios. Essa vai ser a minha atitude. Esa será mi actitud. E o meu Y compromisso mi com a obra missionária. compromiso con la obra misionera. Porque eu vi nesta manhã Porque vi en esta mañana o choro, el lloro, o gemido, los gemidos, as lamentações las lamentaciones dos povos de los pueblos que clamam por claman salvação. por salvación. E o clamor da terra Y el clamor de la tierra está falando bem alto ao meu está ouvido. clamando alto a, Y a al mis meu oídos corazón. y a mi corazón. Amém? Amén. Amém? Amén. Glória a Deus. Gloria a Dios. Eu quero ver a primeira pessoa que vai compromissar com Deus. Yo quiero ver la primera persona que se va a comprometer con Dios, Que vai levantar do seu banco, que va a se levantar de su silla, da sua cadeira, de su silla, e vai vir aqui à frente, y va a venir aquí adelante, dizendo: Senhor, eis-me aqui. diciendo: Señor, heme aquí. Como Isaías lá no palácio, Como Isaías dejó el palacio, teve aquela revelação, tuve aquella revelación, viu o Senhor miró al Señor assentado no alto sublime sentado en trono. un alto y sublime trueno. Você está vendo também essa revelação? Usted también puede ver igual. Está vendo o homem de Macedônia Está viendo el hombre, el varón de Macedonia, dizendo: passa a Macedônia e diciendo: vem me pásate a ajudar. Macedonia y venga. Venha correndo. Venga corriendo. Deus tem pressa Dios tiene presa em trabalhar na tua en vida, trabajar en tu vida, lá na tua família. en tu familia. Aleluia. Aleluya. Aleluia. Aleluya. Glória a Deus. Gloria a Dios. Arabacô malabazuri anda.